do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu venho de uma família eu sou goiano, criado em Brasília. Costumo dizer que eu sou goiano e emendo, ninguém é perfeito. Mas quando eu estou em Goiânia, eles não gostam que eu fale isso. Eu venho de uma família grande. Então, vez por outra, eu ia muito visitar meus parentes em Goiânia, e ainda pequeno, minha mãe me chamava e falava: Carlos, vem cá, esse aqui é seu primo, ele é da família. Como quem abria ali então liberdade para dizer: pode amar, é seu primo, é de casa, que a gente não conhecia, porque a família era grande demais. E quando eu costumo visitar lugares que tem gente que eu não conheço, que é o caso aqui, graças a Deus a minha igreja eu já não conheço todo mundo, eu quero te dizer que é a mesma história. O sangue de Cristo, queridos, nos uniu, nós somos família. Então aqui eu quero me apresentar para vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, e vocês são meus irmãos em Cristo. Então eu quero fazer dessa noite aqui um lugar à vontade. A gente está em casa, nós somos da mesma família, vocês estão conhecendo um primo, um irmão novo, e a gente vai falar de Jesus aqui essa noite. Fechado? Uma das primeiras coisas que eu queria falar com vocês foi algo que me chamou a atenção. Quando eu estava lendo a Bíblia, eu estou tentando sistematicamente ler o Novo Testamento por mês, durante vários meses. E numa dessas leituras, sempre a cada leitura, a cada mês que eu passo pelos mesmos evangelhos, as mesmas cartas, alguma coisa me chama a atenção. Quando tem dúvida, eu faço algo que Paul Washer falou: pega um caderninho e anota, porque normalmente na sequência da leitura, talvez a própria Bíblia vai te tirar a dúvida. Às vezes eu guardo a dúvida, e quando eu começo a ler de novo o Novo Testamento, talvez ela foi resolvida ou não. Há pouco tempo me chamou a atenção em Lucas, quando um sacerdote da época, o nome dele era Zacarias, ele era o sacerdote que estava de plantão, ele ia trabalhar na igreja. Ele entra na igreja, ele ia num lugar fechado, tinha o nome de Santo dos Santos, para fazer o serviço dele. Aparece um anjo lá para Zacarias e fala: Zacarias, você é casado com Isabel, Isabel é estéril, Isabel não podia ter filho. E ele fala assim: você vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Ele pergunta: João, mas como é que vai ser isso para o anjo? Porque minha mulher, ela é estéril, ela não pode ter filho. E o anjo explicou que João ia ser o precursor de Cristo, ele ia pregar, falando que ia vir o Messias, e dizendo assim: por que você duvidou, Zacarias? Você vai ficar mudo até o João nascer. E eu estou seguindo a minha leitura. Eu falei: pegou pensando, né? Eu estou seguindo minha leitura. De repente, pega minha atenção o episódio de Maria. Um anjo aparece para Maria e fala: Maria, bem-aventurada você é muito favorecida, porque você vai ficar grávida, você vai gerar o Salvador do mundo, Jesus. E ela fala: mas como é que vai ser isso? Porque eu nunca tive relacionamento com José, a gente está prometido para casar, mas a gente nunca se deitou junto, a gente nunca fez amor. Como que eu vou ter? E o anjo explica, fala: é o Espírito Santo, você vai ficar grávida, Deus é bom, vai te usar, você foi sortuda demais, mas com ela não ficou muda. Aí eu falei assim: mas tem um trem errado aqui, Deus. Por que Zacarias pagou uma pena dessa, vai ficar 9 meses calado? E eu não dava conta. 9 meses calado. E Maria, com a mesma natureza de indagação, não foi penalizada. E aí, eu saí de férias há poucos dias, fui para Porto de Galinhas com a minha esposa, e ela estava lendo um livro que o meu pastorzão deu para ela. Chama Pense, do John Piper. E ela lendo aquele livro, falando de outras coisas do livro, ele cita essas passagens de Zacarias e de Maria. E a minha esposinha então fala assim: meu bem, eu achei a resposta para a sua dúvida. Deus é bom, gente. Deus tira, a gente lê a palavra e Ele fala conosco. E então ela fala assim: John Piper fala, querido, que é porque Deus veio para o coração. Ainda que por fora a gente tenha a aparência de que está obediente, de que é crente, de que está sorrindo, a vida está boa, Deus vê o coração. Então ele via talvez alguma dúvida pecaminosa no coração de Zacarias que Deus precisava tratar. Então ele dá aquela pena um pouco forte para ele. Para Maria não. A dúvida dela talvez foi uma dúvida ingênua, de quem, uma menina nova, querendo saber como é que vai ser isso. Com isso, queridos, eu quero dizer exatamente isso que John Piper me ajudou a entender na Bíblia. Deus vê o coração. E Deus vê o seu coração aqui essa noite. Eu costumo dizer que num acampamento como esse a gente chega e é um momento legal. Todo mundo junto, dormindo junto, um monte de menina, gente bonita, gente feia. E aí a gente curte. E a gargalhada é fácil. Mas às vezes vocês vêm de casa com coisas que só Deus vê.
Às vezes a escola está difícil demais, os pais estão chatos demais, o irmão está complicado demais, estão te oferecendo droga demais, a internet está gostosa demais, como a gente viu aqui. Deus vê o coração. Ele sabe do jeito que vocês vieram aqui essa noite, e eu creio que Ele vai falar com a gente. Para você está angustiado, está sofrendo, está triste, por fora está achando até que você está bem, você está com a sua melhor roupa, o culto aqui agora à noite, você quer impressionar as meninas, mas Deus vê o coração. E as meninas e os meninos, né? Deus vê o coração, queridos. E uma coisa que acontece muito, quem é a primeira vez que vem no acampamento aqui? Então eu tenho pouca gente que vem pela primeira vez e muita gente que veio já em acampamento. Quem aqui é a primeira vez que escuta uma pregação? Então vocês têm escutado pregações, ou já escutaram pelo menos uma vez, repetidas vezes. Pastorzão prega domingo, prega na quarta, prega domingo de manhã, prega domingo à noite. Se você quiser ver na internet, tem pregação. Acampamento não é o primeiro que a gente vem. A gente vai ouvindo esse conhecimento, a palavra de Deus aqui, ano após ano. Aí eu pergunto para vocês, uma pergunta individual. Por que a gente não muda? Ano após ano. Sermão após sermão. O pastorzão sobe no culto, prega para a gente até gosta daquela mensagem, fala com a gente, mas não muda. Tem um pastor, morava lá na Escócia, chama John Knox. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tudo para mim é 3, que eu sou presbiteriano, o presbiteriano pega 3 pontos, ele define 3 metros na vida dele, ele só tem uma esposa, mas tudo é 3. E eu tenho 3 homens que marcaram minha história e continuam marcando até hoje, são 3 R's. É o pastor Roster, o presbítero Roberto e o pastor Ronaldo Ledório. Os 3 têm R. Então, muito do que eu falo, talvez o meu jeito, vocês vão ver o jeito do pastorzão. Eu preguei agora na Amazônia, um pastor falou assim, rapaz, mas era o mesmo que o Daniel Costa falando? Eu acho que eu já estou achando o meu jeito, do pastor. Então, eu acho que eu tô... E muito do que eu falo também, vocês vão ouvir em alguma oportunidade, se assim procurarem, que o pastor Ronaldo falou. Né? Que muita coisa eu aprendo com ele. Eu sou muito de ouvir e de ver. Então, assisto muito vídeo, escuto muita pregação. E o pastor Ronaldo uma vez me falou desse pastorzão, chama John Knox, lá da Escócia. E ele fala uma frase muito interessante. Ele fala que a ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Vou repetir. A ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. Você, então, para você, a gente até escuta os sermões, entende, mas não transforma, não muda. Diz esse pastorzão usado por Deus que passa pelo quebrantamento. O quebrantamento, queridos, não depende da gente. É Deus que faz. Aí a gente queira, não tem. Se Deus não age para quebrantar um coração, nada acontece. Uma história do pastor Ronaldo Ledório explica muito bem o que é o quebrantamento. Porque é difícil, né? Tem termo teológico, dentro da Bíblia e da igreja que a gente fala, que às vezes quebrantado, coração quebrantado, eu sou quebrantado, a gente canta. Diz ele trabalhava com os africanos, que ele estava pregando numa tribo e tinha que pregar na outra, do outro lado do rio. Ele ia com um outro africano, que já era convertido, que chamava Lagoen. Eles iam para a beira do rio, gritavam, para o outro lado do rio. A tribo de lá ouvia e sabia então que eles queriam atravessar para poder continuar o discipulado, explicar ali, continuar evangelizando. Só que os africanos, quando eles gritavam, ele não via na hora. Eles viam quando eles queriam. Um jeito africano. Às vezes demorava 1 hora, às vezes 5 horas. Então eles ficavam ali, Ronaldo e Lagoen, conversando. Numa dessas, o assunto acabava, eles estavam ali. Teve um dia que Lagoen olhou para o outro lado do rio e falou assim, pastor Ronaldo, tem lá 2 árvores. Uma grande, forte, grossa, galhos, grande, frondosa, parecendo o nosso carvalho. Uma árvore muito forte. E do outro lado, uma árvore mais esguia, fina, um bambuzal, parecendo um bambu. Ele falou assim, se cai um toró aqui, uma chuva forte, qual que quebra primeiro? O pastor Ronaldo não precisou nem pensar muito, ele falou assim, a fina. Se a chuva é forte, a fina quebra. Ele riu, Lagoen ria muito. Você não sabe de nada. Chamava ele de Ucadiá. Ucadiá é banana descascada, homem branco. Ele falava, Ucadiá, você não sabe de nada. A que quebra primeiro é a forte, é a grossa. Ele falou assim, Lagoen, eu estou aqui com você, já moro aqui na aldeia há muito tempo, mas não vou acreditar não. Eu vou ficar com a minha opinião. Passa o tempo, eles vieram, atravessaram para o outro lado. Um outro dia, uma outra oportunidade, ele teve que atravessar lá para evangelizar do mesmo jeito. Qual não foi a surpresa? Na hora que eles chegam na beira do rio, está lá, aquele carvalho,
que era forte, quebrado, afundado, todos os galhos dele, aquela copa frondosa toda mergulhada no rio sujo, com todas as raízes expostas, porque tinha passado um temporal por lá. E o Labê falou: não te falei? Olha lá, pastorzão, te falei. E a pequena lá, firme. Por quê? Ele explicou com isso. Os africanos pegaram a lição e aplicaram, falando: isso é o quebrantamento. Se você fica firme, rígido, mantendo a sua pose, vem o vento e você quer segurar, o vento um dia vai te derrubar, bonitão, a força dele. Mas se você é maleável como um bambuzal, que te sobra, você enverga, talvez deita a sua cabeça lá na água e volta, isso é quebrantamento. É deixar esse vento que é forte, que é a força de Deus, mover a sua vida para mudar, para transformar. A ponte entre o conhecimento e a transformação é o quebrantamento. E eu queria começar orando por vocês, para que Deus mexa com o nosso coração. O que Ele fala com a gente aqui não adianta nada. Para Deus falar com a gente. Quero te convidar então que você feche os olhos. Nós vamos orar e pedir para Deus conversar com a gente nessa noite, a quebrantar os nossos corações. E aí a gente vai para o nosso texto e a gente vai tentar ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Meu Deus querido, Pai amado, só o Senhor é Deus, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, Deus, de sorte que essa noite não seja uma noite comum, Pai. O Senhor já tem falado nesse lugarzinho aqui, separado pelo Senhor. O Senhor conhece essa chácara, esse prédio, essa sala, cada um dos nossos corações que estão aqui. O Senhor vê os nossos corações. Nosso pedido é que o Senhor quebrante os nossos corações. Chega de ser igual, Deus, em nome de Jesus. Mexe com a nossa história, de sorte que quando as pessoas nos verem, um dia depois desse acampamento, uma semana, ou talvez um mês, fale: alguma coisa aconteceu com meu filho, com meu irmão, com a minha amiga, naquele acampamento. Ele voltou diferente. Deus faz isso na nossa história. Mexe comigo, mexe com a minha esposa, mexe com a minha família, mexe com a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos à palavra de Deus? Quero convidar vocês para ficarem de pé. Vamos ficar de pé. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, querido, teve um camarada que falou que é o evangelho da ação. Ali mostra muito de Jesus agindo. Ele não está tão preocupado então com literalmente o ensino, mas com as ações de Jesus. O Evangelho de Marcos, nós vamos abrir no capítulo 4. Nós vamos falar da parábola muito conhecida, Marcos capítulo 4, que J.C. Riley, que foi o pastorzão do ano passado, falou que essa parábola ela é tão legal que você não precisa nem explicar, porque tem explicação dela, você precisa só aplicar na sua vida. Deus aplica na minha vida. Evangelho de Marcos, capítulo 3, capítulo 4, perdão. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versinho 3. Diz assim a palavra de Deus: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Essa parábola, queridos, é a parábola, como eu disse, não precisa de explicação. Precisa o Espírito Santo agir e aplicar aos nossos corações, porque a explicação está nela. E essa parábola, Jesus fala assim, se vocês não entenderem ela, vocês não vão entender nenhuma outra. Então nós vamos para a explicação que Jesus deu para a turma dele no versículo 13. Vamos lá no versículo 13 agora. Diz assim, versículo 13: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Aí ele explica: o semeador semeia a palavra. São estes o da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto ouvem, logo vem Satanás, tira a palavra semeada deles. Semelhantemente,
são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Pode sentar. Essa é a palavra de Deus. Todo mundo entendeu? Não é uma palavra difícil, é? Uma palavra difícil? Ele falou e explicou. O tema que me falaram do acampamento, eu não sou do mundo não. Eu não sou do mundo não. E o subtema que me falaram era na contramão do mundo. Então hoje eu queria falar com vocês, se fosse dar um tema, os elementos da antimissão. E como o tema não explica nada, nós vamos caminhar juntos e ver se a gente entende. Os elementos da antimissão. Eu te pergunto, por que você nasceu, bonitão? Por que você está aqui? Para que você vive? Não, eu quero crescer. Estou lá na casa da minha mãe e do meu pai, eu quero crescer. Ela volta lá na farinha láctea, eu como, vou para a escola, eu volto, eu tenho que passar de ano, senão a coisa fica feia. Eu passo de ano, vou para a escola, chego, faço meu dever. Uma fase que a gente começa a querer namorar, eu quero namorar, minha mãe não deixa. Começa a querer namorar, tal, conversar com os meninos, vou para a escola, meninos, tal, telefone, mensagem, estou crescendo, ficando bom. Peço para comer uma pizza, ela deixa, começa a ficar com dinheiro. Aí tem um negócio da pressão que eu tenho que pagar para as meninas, não tem dinheiro, eu tenho que comer bois, cachorro que é mais barato. Eu vou crescendo, aí eu falo, não, eu estou estudando, mas eu tenho que trabalhar também. Aí você começa a trabalhar, ganha seu dinheiro. Aí você olha para o outro tem carro, você fala, uai, então quero ter carro também. O negócio de andar de ônibus, a pedreira. Aí você vai, tenta comprar um carro, compra o seu carro, aí seu emprego, que talvez era privado, já não paga tão bem, a turma falando de concurso é seguro. Eu falo, estou vamos estudar, passar no concurso, acabei, formei a faculdade, já estou até namorando, a menina fala casar, eu acho que ainda não. Eu gosto de beijar, não gosto de casar. E aí você está namorando, e está estudando para outro concurso, já tem seu carro. E aí você fala, pô, beleza, aí você passa no concurso, aí você começa a ganhar dinheiro, um dinheiro legal, aí você compra sua casa, aí você está bem, você tem casa, você fala, acho que vai te casar. Aí você aceita a pressão da menina, você fala, vamos casar. Aí você casa, vai no pastor, faz um curso de noivos, ele fala o que pode, o que não pode, cuidado. É bom, mas tem seu preço e tal. Aquele esquema, aí você casa. Aí dinheiro já não é problema, você trabalhou, você está concursado, ganha bem, está ganhando bem. Você não quer viajar, você vai para a praia, viaja, está bem. Os meninos começam a crescer, eu quero ter filho. O negócio é ter filho, filho é bom. Todo mundo tem filho, eu quero ter filho. Você tem filho, viaja com os meninos, volta, dinheiro sai pelo ladrão, já dá bom dinheiro, passou no bom curso. Beleza, está casado, e viaja. Você viaja dentro do país, você viaja fora do país. Se deixasse dar a volta no planeta todo, curtindo a vida. Os meninos estão crescendo, os meninos vão embora. Aí você vende sua casa grande para uma casa pequena, ficou só você e sua princesa. Aí você vai e tal. Para quê? Estou te perguntando o que você vai fazer da sua vida, bicho. Falar igual vocês, que é o meu jeito. O que você está fazendo, velho? É isso, para saber se a vida é isso. Há poucos dias eu aconselhava uma pessoa que me ligava, que por um trabalho que a gente tentou fazer, tentar conseguir com que ela visitasse uma igreja. Ela visitou, e a gente tem mania de botar a agenda nossa, né? Que o jeito que a gente faz aqui é bom. O dia que ela foi, a pregação era sobre a ressurreição dos mortos. Uma pessoa que nunca foi uma pregação, chega lá e fala a ressurreição dos mortos. Ela me falou assim, ó, fui, muito legal, eu queria até ser crente como eles lá, parece que são felizes, porque a pregação foi sobre a ressurreição dos mortos. Eu achei difícil demais, era em inglês, eu tentava ouvir o que ele falava em inglês, ler na Bíblia em inglês, entender em português. Foi difícil, mas falou. E eu falei para ele assim, ó, eu vou falar para vocês, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei assim, fulano, se você estiver certa, a sua vida que você leva aqui vai terminar com o fim dos seus dias. O dia que acabar, acabou, você viveu, você pariu seus filhos, você teve seu trabalho, fez o que você quiser.
O dia que acabar, então acabou, ponto para você. E eu, como crente cristão, eu tenho uma vida bem paralela com a sua. Você almoça fora, eu também. Você viaja, eu também. Você é feliz, eu também. Você corre guará, eu também. Você malha, eu também. Você adoece, eu também. Você briga com a esposa, eu também. Então, quando acabar, empatou. E eu acho que eu tenho uma vida um pouco melhor que a sua, porque o cristão normalmente ele evita alguns vícios, então a exposição dele ao perigo é menor. Então, se você estiver certa, até para isso, ser cristão, ser crente, está empatado, eu acho que é melhor. Mas se você estiver errado, coração, você está numa enrascada total. Porque eu creio que existe vida após a morte. Nós vamos encontrar o juiz desse mundo, que é Deus, Jesus Cristo. Agora, se eu estiver certo, você está enrolada. Eu estou te chamando para correr para cá, porque eu tenho certeza que existe vida após a morte. Deus fala na palavra dele. Se você estiver certo, acabou, e eu estou bem. Se você estiver errado, você está enrolado. O que vocês estão fazendo aqui, nessa vida? Para que você mora? Lá no seu quarto, na sua casa, na rua, naquele prédio. Você vai para a sua escola. Para quê? Para que você quer ter dinheiro? Para que você quer casar? Para que você quer transar? Para quê? Qual o motivo da sua vida? Para que vocês estão aqui? E essa passagem fala para a gente logo no início, antes de contar os elementos da antimissão, se é anti, é contra, qual que é a nossa missão. Para a gente estudar os elementos da antimissão, que é o cerne da nossa mensagem aqui, o centro do que eu queria falar, que são os nossos inimigos, os elementos que nos atrapalham a fazer o que a gente veio aqui para fazer, a gente precisa saber o que é que a gente veio fazer aqui. Abre sua Bíblia aí, fica com ela aberta, que quem fala é a palavra. Em Marcos, capítulo 4, você vai ver que estou no versículo 14, que está escrito assim na palavra. Todos vocês, versículo 14, fala. 1, 2, 3 e... O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Eu creio que essa frase fala para a gente sobre identidade, função e estratégia. Quem conhece o Neymar? Tem que levantar a mão, tem que interagir. Quem conhece o Neymar? Você vai falar, eu na igreja não, você não casa. Sou parente, lembra? Quem conhece o Neymar? Nós jogamos juntos. Você acha